Live número 146. Essa é uma live de acolhimento e de cuidados para você que está em luto. E o tema de hoje é: luto, onde há amor, há eternidade. Boa noite, Andréia. E o tema Boa de noite, hoje é Michele. luto. Boa noite, meninas que estão entrando. Sejam muito bem-vindas nessa live. Espero que estejam todas bem. Ai, esqueci de desligar aqui, gente. Desculpa. A gente esquece, né? Quando entra no ar Ai, aí, a nossa voz começa a se multiplicar. E tomara que a nossa voz esteja chegando aí em vocês. Quem estiver chegando aí, dá um oizinho pra gente, saber quem tá aqui, né? Já aproveita e curte aí o nosso vídeo, põe esse joinha aí legal no nosso vídeo, para que o YouTube possa transmitir para mais pessoas que estão passando pelo luto. Eu já coloquei um boa noite aí para vocês no chat, fiquem à vontade para escrever. E no decorrer do nosso encontro, a gente vai conversando com vocês aqui, tá certo? Márcia, um beijo. Essa nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre aonde existe o amor, existe a eternidade. E quando a gente está falando dessa eternidade, o que que é isso, né? Se você perdeu alguém que você tanto ama, talvez você possa pensar que o amor foi junto com a partida física, que não existe mais, que esse amor acabou, né? A gente compara muito com uma separação, um divórcio, né? Quando a gente passa por isso, chega uma hora que o amor acaba, não é verdade? Mas com a morte é diferente. Então, esse amor, ele é eterno. Ele continua vivendo, se fazendo presente, mesmo sem a presença física, tá? Então, venha participar, venha falar sobre esse tema, que o amor, ele é muito maior do que a ausência. Você vai saber disso aqui. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Que o amor não é presença. O amor, ele é eterno, é um sentimento eterno. boa noite, Sueli. Senti sua falta ontem. Estava Oi, esperando Su. ela chegar, porque eu queria muito que ela ouvisse, né? Essa, esse tema, que foi muito bom. A Claudinha me ajudou bastante. Também deu depoimento dela. Aí faltou a Sueli. Foi a Rita, faltou a Dona Isa. Mas tudo bem, vou esperar vocês, né, da próxima semana. Sim, E hoje nós vamos falar desse tema que significa que o amor não morreu, nunca morre, né? Ele continua ali influenciando a gente, dando sentido à nossa vida. Porque quando o amor é verdadeiro, onde há amor verdadeiro, há eternidade, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque essa dor pode ser grande, mas o amor que permanece, ele é eterno e sempre vai ser. Esse permanece quer dizer que ele é eterno, ele nunca morre. Essa nossa conexão com nossos entes queridos continua, porque a vida, a vida deles ainda existe aqui dentro do nosso coração, eles vivem num mundo melhor. Quem acredita nisso, né, no mundo sim, invisível, que nem a Michelle fala, e eles estão sempre querendo nos ver bem. Então, por isso que esse tema hoje é bastante interessante, né? A é, Michelle vai continuar falando e eu vou dando as anotações, eu vou falando para vocês e a gente vai conversando, né? Vamos, é isso vamos mesmo. interagir, como sempre, né? A gente faz. O amor, gente, por que que a gente fala que o amor é eterno? Porque dentro desse processo de luto, o amor ele começa a se transformar. É isso mesmo. Quando a gente fala que tudo se transforma, não é? A gente está falando também das emoções, do nosso pensamento, do nosso sentir, do nosso agir, tudo em nós se transforma com o tempo. E quando o luto chega,
A primeira coisa que o amor se transforma é numa sensação de fim. Aquele amor se transformou no fim, na ruptura, no vazio. Você não consegue sentir o amor, você consegue sentir o vazio que ele deixou. E aí você começa a ter mais dificuldades em estar lidando com isso. Então isso é uma dor do luto. Eu falo muito aqui de dores do luto, que o luto ele é composto por muitas dores. Só aqui eu já falei de 3: sensação do fim, ruptura do amor e o vazio. Então o luto chega, ele já traz de imediato essas sensações, né, que tudo acabou. A primeira coisa que a gente pensa é: acabou, não tem mais, foi fim, né. Ruptura, como se o amor não pudesse continuar, como se fosse cortado aqueles laços de amor, e o vazio que fica. Só que com o passar do tempo ele também vai se transformando, ele não fica só nesse vazio, só nessa sensação de fim. Por quê? Porque a gente vai processando tudo isso, por isso que se chama processo de luto, né, é um caminho. Então, muitas pessoas sentem que tudo que foi vivido se perdeu, partiu com quem se foi. No começo é essa sensação que a gente tem, mas não é assim. Você vai percebendo que o amor ainda existe. E você percebe quando você lembra, quando você vai no supermercado e vê algo que aquela pessoa gostava de comer, quando você ouve uma música que lembra aquela pessoa, quando você encontra com amigos daquela pessoa e você lembra dessa pessoa. E aí você percebe que o amor ainda existe. E como que você percebe que o amor ainda existe? Porque você sofre, porque dói. Alguém está sofrendo por alguém que não ama? Se alguém tiver, levanta a mão. Levanta a mão aí, porque eu quero conhecer essa pessoa que sofre por alguém que não ama. Percebe que o amor está aí? Ele está dentro dessa dor que você está sentindo. Tá um pouco mais difícil de perceber, tá um pouco mais difícil de manifestar, né, de poder fazer esse amor ser presente, ser natural no convívio com as pessoas. É isso que a gente espera. Muitas vezes a gente é podado, né, limitado a falar, a lembrar, a cantar a música, a deixar as coisinhas lá no quarto do jeito que a gente quer, para mexer no nosso tempo, né. Então tudo isso é uma forma de expressar esse amor, porque se você não amasse, você já tinha jogado tudo fora, não tinha guardado nada, não queria falar, não queria lembrar. Não é assim que acontece com quem a gente não ama? Então, gente, o amor tá aí o tempo todo, o tempo todo. E a impressão que a gente tem é que a gente não vai conseguir fazer mais nada, que é impossível, né. Nada mais na minha vida é possível. Eu não vou conseguir seguir em frente, eu não vou conseguir, sorrir novamente, eu já não vou ser mais a mesma pessoa, então não vou aguentar, né. Eu ouço muito isso aqui. Eu não tô mais aguentando. Nossa, tá muito difícil, eu não aguento mais. Mas a pessoa tá aqui aguentando. De alguma forma ela tá aguentando, porque ela tá aqui. E o que que sustenta esse aguentar, né, que a gente fala? É o amor. Às vezes você não sabe explicar, você fala assim: "Eu não sei da onde vem essa força. Não sei explicar pra você, mas eu tô aqui". Aí vem as pessoas e falam: "Nossa, como você é forte", né, já ouviu isso? "Nossa, mas você é muito forte, porque se fosse eu, nossa, eu já tinha morrido", né. Como que você consegue ter essa força toda? Porque você está com esse amor que existe dentro de você. E nesse momento dessa força, não é o amor que você sente por essa pessoa, é o amor que alguém sente por você. Alguém que está lá em cima, cuidando de você, que não te abandonou. Uma inteligência suprema, um ser de luz maravilhosa, que nunca, nunca, nunca se esquece de você. E que diz sim para tudo que você pensa, sim para tudo que você quer. Esse alguém é Deus. E é o amor dele que sustenta você. Então percebe que o amor ele está aí, muitas vezes,
trazendo um pouquinho de dor. Sim, tristeza, vazio, mas quem não ama não sente isso, não sente isso, tá. E aí, como eu falei que esse amor ele vai se transformando, a gente sente essa sensação de vazio, né. E essa sensação de vazio, de fim, de tudo acabou, começa a gerar em nós outras emoções, angústia, revolta, desamparo e uma saudade infinita. Percebe que já transformou o amor, que tinha uma sensação de vazio, de fim, agora se transformou em revolta, angústia, desamparo, saudade. Então, ele vai se transformando a todo momento. E em algum momento ele volta a ser esse amor. A saudade fica, né. Quando você chega na parte da saudade que é infinita, e realmente a saudade é infinita, só que as emoções que vão sendo atreladas à saudade, elas vão mudando. E aí você sente aquela saudade com amor, com carinho, com ternura, com gratidão, com orgulho, com admiração por aquela pessoa que não está mais aqui. Eu hoje olho para meu filho, né, e penso como esse menino era bom. Claro que ele tinha os defeitos dele, adolescente, rebelde, respondia, tinha que chamar atenção, normal, né, ninguém nasce aqui perfeito. Só que eu olho para ele e falo: "Que ternura, que carinho", sabe, de se colocar no lugar dos outros. E até hoje, 7 anos depois, tem amigos que entram em contato comigo para lembrar de algo bom. Tem amigos que me mandam "Feliz Dia das Mães". Eu sei o quanto o Gabriel te amava, o quanto ele admirava você, quanto você era importante para ele, não esquece disso. Então isso mostra o quanto, eh, ele ele foi, né, generoso aqui e ele cultivou essas amizades que não esquecem dele, né. Então, percebe gente, tudo vai se transformando. É claro que a saudade continua, de vez em quando o choro vem, né, a garganta, assim, dá um nó, assim, o olho enche de lágrima e tá tudo bem, mas o amor foi se transformando, transformando e transformando você, né, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, de se comportar, tudo isso vai se transformando. Mas significa o quê? Que o amor não parou de existir, ele se transformou nessas emoções e depois ele volta para a forma natural dele, porque é ele quem vai tirar você de toda essa turbulência do luto. É o amor, ele continua aí, pode ter certeza disso. Deixa a Andréia Verdade, falar um Michele. pouquinho. Não, eu anotei aqui, nas minhas anotações, o amor que se transforma não desaparece. Você acabou de falar, né? Que Sim, o luto, eu vou ler aqui para vocês, o luto também é também o processo de transformar o amor, que era presença física, em amor, que é memória, saudade e inspiração. Foi o que a Michelle falou, um cheiro, né, uma comida, um lugar que você vá, tudo está ligado ao nosso ente querido, e isso é amor eterno. Isso é amor eterno. E muitas pessoas descobrem que, com o tempo, o sofrimento vai cedendo lugar a uma forma mais leve de presença, como se aquele amor se espalhasse em forma de força interior, sim, né? é o que eu acabei de falar, né. Exatamente. Se a gente for refletir, olha a conexão. Se a gente for refletir, é isso mesmo. Porque, assim, quando passa aquele início de luto que a gente não tem raciocínio, a gente não sabe, né, como lidar com isso, porque a gente não espera acontecer um luto na nossa vida. A gente sabe que um dia vai acontecer, mas a gente não espera. Ele vem, ele chega sem avisar. Então, nesse começo, é muito difícil a gente refletir alguma coisa. Difícil. Mas depois, eu falei isso ontem na reunião, quando a gente aceita, já é um passo enorme para a mudança e a transformação. Dessa dor, transformando em amor, numa saudade leve,
né, num abraço que aquece, no acolhimento, porque esse amor não morre jamais. E aí tem os porquês, né? A gente briga com Deus no começo, Sim. isso é normal, né? Não é depois para se culpar por causa disso. Teve pessoas que falaram que se culpam porque brigou. É normal a gente ter vários sentimentos de emoções. Até a gente entender tudo que está acontecendo, demora. Mas quando você entende, você aceita, tudo fica mais leve essa caminhada. E para isso nós temos essa live, nós temos a terapia, porque assim, às vezes precisa de uma ajuda profissional, às vezes precisa sim, ninguém sai, né, desse momento sozinho. Ninguém saiu, eu acho, desse momento sozinho. Mas a Não. escolha é de cada um, de querer seguir em frente ou querer ficar para trás. Aí a gente vamos nos colocar no lugar do nosso ente querido. Será que ele queria que você ficasse triste, chorando para trás, trancada dentro de casa, trancada com aquelas emoções, aqueles sentimentos que só te fazem sofrer? Né? É uma boa reflexão. Exatamente. Boa noite, meninas. Vou ler alguns comentários aqui. Sueli, a gente já falou. Eliene, boa noite, meu amor. Vera também está aqui, boa noite. Vânia também, Vânia Lopes. A Márcia escreveu assim: olha, muitas vezes o não de Deus é o sim para o que ainda não estamos preparados. É o amor de Deus nos cuidando. É isso mesmo, Márcia. O amor de Deus, ele é paciente, né? Na hora certa, ele vai cuidando da gente. É como se o amor dele viesse em doses, como um remédio, né? Que você vai tomando um pouquinho cada dia. E aí isso vai te sustentando. A Sueli escreveu: Nossa, o amor que tenho pela minha neta continua dentro de mim. Mas a saudades é tão grande que tem horas que penso que ela ainda está aqui perto de nós. Esses dias tá difícil lembrar dela sem ficar triste. É muito amor. Tem dia que a gente fica triste, isso, e é normal a gente ficar triste, porque a gente gostaria de estar perto fisicamente, mas você sente a sua neta. E isso é o amor, né? O amor que você tem permite que você perceba a presença dela, essa presença invisível. E claro que você, em alguns momentos, vai ficar triste, até que você esteja realmente bem forte para sentir essa saudade sem tanta tristeza no coração, tá? E isso vai acontecendo bem lentamente, mas vai se transformando, vai diminuindo, a intensidade dessa dor. A Vânia escreveu uma coisa interessante, olha, os porquês vão se transformando. Sim, os porquês vão se transformando. Alguns porquês a gente encontra a resposta aqui, ó, dentro de nós, né? Tem porquês que não existe uma resposta lógica, é uma resposta única para cada pessoa. Cada pessoa encontra a sua. E sim, são muitos porquês, muitos porquês. O importante é que você continue com essa busca, mas quando você começa a fazer o autoconhecimento de você e do seu luto, isso começa a trazer algumas respostas dos porquês, sabe? Ela colocou aqui, olha, a Vânia, eu falo tanto sobre isso que eles faziam tudo para não me ver triste, né? Aí me fortaleço. As pessoas não querem te ver triste, né? Mas como que é esse não querem te ver triste, né? O que que eles falam para você, Vânia, nesse momento? Porque a gente faz sim, a gente se faz de forte, né? A gente se faz de forte, mas existe uma diferença entre se fazer de forte e ser realmente forte. O que que é se fazer de forte? É fingir que não está sofrendo, fingir que a dor não está ali, fingir que eu não estou triste, fingir que está tudo bem, que eu estou superando, que eu estou seguindo cada dia e que eu estou caminhando bem.
sendo que, na verdade, eu estou chorando diversas vezes no dia, eu tenho crises de saudade diversas vezes no dia, o meu pensamento não sai dessa pessoa, eu tenho porquês que, de repente, eu quero conversar com alguém e não tenho com quem conversar. Então, quando eu guardo tudo isso dentro de mim, eu estou me fazendo de forte, porque ser forte realmente é lidar com tudo isso. É falar para você mesma: "Hoje eu estou triste, hoje", como a Sueli falou aqui, né, esses dias estão mais difíceis de lembrar dela sem ficar triste. Então, assim, a gente tem que assumir isso. Quando a gente fala no luto a aceitação, é aceitar essa situação que você está vivendo. Tem dias que é mais difícil, tem dias que eu estou mais tranquila, né. Quando eu converso com alguém, dá uma amenizada. Tem uma cliente que fala assim: "Nossa, a semana que eu faço terapia, parece que tudo fica mais leve". Por quê? Ela está naquele momento cuidando das dores dela, então ali ela está sendo forte de verdade. Ela se abre, ela mostra toda a fragilidade que ela tem, sabe? As fraquezas, as vezes que ela cai, que ela chora, que alguma coisa acontece, uma data diferente, tudo. Então a gente está falando de tudo aquilo, não está fingindo que não está acontecendo. A gente precisa entender essa diferença para saber como que a gente vai seguir. Porque o que as pessoas esperam de nós é justamente não nos ver chorando, não nos ver triste, não nos ver falando de quem se foi. É isso que eles esperam de nós e que eles acreditam que é ser forte. Continuar a vida sem eles aqui, sem falar, sem lidar com a dor. Mas não é isso. Então a gente precisa ter esse entendimento. Eu acho que a Vânia quis dizer que eles, o nosso ente querido, né? Eles faziam de tudo Ah, para sim. não nos ver triste, e é isso que fortalece. É, e aí fica uma pergunta: o que que fortalece vocês nesse momento? Porque a gente, por exemplo, eu me apego com uma lembrança muito gostosa do meu pai, por exemplo, que isso me fortalece e aí ameniza um pouco aquelas saudades, né, que dói, da presença física. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Então, tem alguma coisa nos fortalece. Ó, é isso mesmo, a Vânia falou. Algumas coisas que a gente lembra, né? Que assim, pô, será que ele ia querer me ver assim, tão triste, não me Sim, cuidando, né? O autocuidado é importante, né? Não é questão de vaidade, é questão de cuidado, né? Da autoestima ficar para cima, para você conseguir fazer as outras coisas que você precisa fazer para melhorar. Então, o autocuidado, ele sempre vem em primeiro lugar, né? E aí, o nosso ente querido, você conviveu com ele o tempo e você sabe quanto ele queria te ver bem. Então, isso sim. tem que fortalecer, né? Essas coisas nos fortalecem mesmo. Entendi. Eu estava pensando que ela estava falando das pessoas à volta, né, Uhum, as que ficam aqui, que também querem nos ver bem, né, sim. mas de repente, a gente precisa desse entendimento aí. Mas é isso, desculpa, Vânia. É percebe que são vibrações que vêm dos 2 lados, né. Então o mundo invisível também está aí, se relacionando com você, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né, em seguida, no decorrer aqui do nosso encontro. Ela escreveu aqui, a Vânia: "Eles me protegiam demais e ficavam muito triste quando eu não estava bem". Então, acontece, né, a preocupação, o amor, o carinho, e ficam triste, né, se você não estiver bem. Exatamente, não tem como ver você triste e achar que tá tudo bem. Eles vão sentir também. Do mesmo jeito que se a gente pudesse vê-los, a gente ficaria, não é? Eu ficaria. Se eu visse meu filho triste lá, eu ia ficar mal, eu não ia ficar legal não. Mas o que que a gente, né, pode fazer, né, nesse caso?
Vamos supor, qual que seria a solução para lidar com essas situações? Entender que o amor ele é uma energia. Ele é uma energia e por isso ele é eterno. É uma energia invisível. Você não vê, você sente e você demonstra, né? Em alguns atos, em alguns comportamentos, você pode demonstrar o amor. Então, esse vínculo que é essa energia continua existindo, ela não é quebrada. Não tem como você pegar isso e desaparecer com isso, porque isso já é invisível, né? É tão sutil que ninguém consegue pegar. Então, você só consegue sentir a vibração dessa energia que é o amor. E é uma energia, gente, muito elevada, muito elevada. Existe uma escala, né, de vibração de energia. Maiores que o amor, só tem duas emoções que são maiores que o amor, que é a alegria e a paz. Então, percebe o quanto o amor ele é poderoso? Ele vai te fortalecendo com essa energia dele. Imagina que você é um celular. Todo dia você tem que colocar o celular para carregar, não é? É assim que acontece. Nós também somos recarregados de energia. Só que a gente não tem uma tomada, não é verdade? Seria bom, né? A gente se conectar ali na tomada, fica toda energizada. Como que a gente se recarrega? Através do sono, é por isso que a gente dorme, para recarregar essa energia em nós, energia que faz a gente levantar e trabalhar, né? Fazer as nossas coisas do dia. Tem gente que vai para academia, tem gente que corre, como a Andréia, né? Ela, por exemplo, gasta mais energia, então ela precisa se recarregar mais do que uma pessoa que não corre. E as emoções, gente, as emoções elas são cargas diárias de energia. Eu tenho a minha energia do meu dia. Quando vai chegando à noite, eu não fico cansada? Todo mundo fica, né? Aí chegando à noite, tá tão cansada, quer tomar um banho, deitar na cama e apagar. Porque essa energia vai sendo consumida durante o dia. Só que as emoções que a gente sente vêm para complementar. Observem um dia que vocês sentiram muita alegria, com um dia que vocês sentiram uma tristeza muito grande. Comparem esses 2 dias. Quando você sentiu alegria, você estava com muito mais energia. Você estava empolgada, disposta. Você falava assim: vamos fazer tudo, eu topo tudo, né? E quando você não tá legal, quando você não sente alegria, não sente o amor, não sente a paz, não sente o carinho, não sente a ternura, não sente disposição, o que que acontece? Eu fico mais murchinha, eu fico triste, mais devagar, mais lenta, não é? Quero dormir, alguém me convida para alguma coisa, eu não quero nada. E no luto, a gente tem dificuldade de sentir essas emoções, não é? Tem, é comum. E aí a gente fica com a energia mais baixa. Então, por isso que sentir o amor, permitir que o amor esteja presente, é algo que vai te ajudar. Vai te ajudar a sair daí, desse momento aí mais crítico do luto. Outra coisa, criar novos modos de se relacionar com quem partiu. O físico partiu, mas como eu vou me relacionar ainda com essa pessoa? Através das minhas lembranças? É uma forma, né? Homenagens, fazendo uma oração, colocando essa pessoa nas minhas orações, conversando com ela. Então, essa relação, ela mudou, mas ela não deixou de existir. Ressignificar a eternidade. A eternidade não pode ser vista como um lugar distante, mas como uma presença amorosa constante dentro de você. Percebe a diferença? Ah, e a eternidade é o quê? É um lugar muito longe? Aonde é a eternidade? A eternidade está dentro de você. É uma presença que continua dentro de você, constantemente. Por isso que é eterno, constante, todos os dias. Ela está ali, a presença está ali. Então, às vezes a gente tem uma visão
pouco diferente das coisas. E quando a gente muda essa forma de olhar, tudo fica mais tranquilo. Quando eu penso que a eternidade é uma presença que está dentro de mim, a presença dessa pessoa que está dentro de mim o tempo todo comigo, não é muito mais gostoso do que eu pensar que a eternidade está longe e que vai demorar para eu estar junto novamente? Então a gente precisa começar a transformar também nossos pensamentos. Tem pensamentos que vão ajudar, tem pensamentos que não vão ajudar, né. Então, e aí tem outras práticas que a gente sempre recomenda aqui, vou ser repetitiva. Escrever um diário, escrever num caderninho, escrever orações, escrever poemas, escrever música, não sei, para essa pessoa, né, nutrindo esse vínculo de amor. Exercícios de terapia, práticas terapêuticas para trabalhar com as emoções que não estão legais, né, e técnicas de visualização. Visualizar esse lugar lindo, visualizar a eternidade dentro de você, visualizar essa pessoa feliz, visualizar você feliz, né, colocar algo aqui dentro de você, dentro da sua mente, tá. Eu acho que assim fica muito mais fácil. Eu sei que não é fácil, tá. Eu sei que fazer essas mudanças, elas exigem da gente um pouquinho de atenção, dedicação, né, um empenho maior, mas vale a pena, vale a pena. Verdade. Quando a gente tem quem nos abrace, tudo fica mais fácil, né? Aquela dor que a gente sente vai dando uma diminuída. Por isso que a gente tem que ter pessoas perto da gente que nos façam bem para a gente, né? Para a gente poder seguir em frente, para a gente se sentir melhor, né? Sentir acolhida. Você estava falando desse amor, né, eterno, eu coloquei, também anotei aqui, né, que a eternidade está em quem nos tornamos. Eu achei muito legal essa frase. O amor que recebemos nos transforma para sempre. Isso é verdade, né? A gente tem várias transformações na nossa vida. Quando a gente ama, a gente muda, não é verdade? Sim, Quando a gente sente raiva, a gente muda, né? Sentimentos transformam a gente, mas o que é bom são sentimentos positivos, para transformar a gente numa pessoa melhor, né? Então, quando a gente está amando, a gente é outra pessoa, uma pessoa alegre, né? Alegre, feliz, está em harmonia, tudo de bom. E isso flui na nossa vida, porque o que a gente manda de bom para o universo, ele nos manda de volta. sim. Eu ouvi essa frase da Michelle, e eu estou falando. Não esqueço disso nunca. E aí ele transforma a gente, ele molda o nosso jeito de ver o mundo, de cuidar e de sentir. Mesmo que a pessoa tenha partido, a marca que ela deixou em nós permanece. Isso também é eternidade. A palavra eternidade é uma coisa infinita. Então, o amor é infinito. O amor é eterno, não é verdade? E quem você é hoje carrega partes de quem você amou. E isso não se apaga. Então, ele deixa os fragmentos daquele amor que recebeu e leva o amor que a gente doou para ele, claro, de graça. A gente ama, né? A pessoa, o filho, mãe, de graça. A gente não é nada assim forçado. Então, isso é uma transformação. E melhor ainda, nesse momento que a gente passa, essa dor, quando ela se transforma, nós nos transformamos também. A Michelle está aí, pode dizer, né? Porque ela transformou tudo que ela sentia na pessoa que ela é hoje. Ela ajuda as pessoas que estão passando pelo momento, porque ela ainda é uma mãe de luz, né? Ela também está no processo do luto, né? Só que ela estudou, ela escolheu, né, melhorar, ela escolheu ressignificar e ela ressignificou a vida dela. E eu acho muito legal
as pessoas falarem, né? Que nem a Claudinha falou ontem, de tudo que aconteceu na vida dela, para você ver que é possível você melhorar também. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você nessa caminhada. Isso mesmo. É que nem tudo é rápido, né. Sim, E por não ser rápido, às vezes a gente acha que não vai ser possível, porque não tá tendo resultados, né. Mas o resultado ele é lento, ele é devagar, são tantas dores que você tem aí para cuidar, a gente não consegue cuidar em um dia, é preciso, né, continuar em cuidado. Na verdade, eu acho que a gente continua se cuidando para toda a eternidade, né, porque a gente sente essa dor, essa falta, essa saudade. O que acontece é que a gente vai melhorando, vai aprendendo a se cuidar, vai sabendo que remedinho colocar no nosso coração quando algo acontecer, né, e isso vai fazendo com que a gente continue caminhando. Boa noite, Silmara. A Márcia escreveu aqui: "É verdade, o universo acho que ela retribui, acho que ela retribui a tudo, retribui. né". Isso. A Michelle hoje é luz. Gente, hoje ainda eu estava de carro passando numa rua e eu vi uma moça grávida. E eu tenho o hábito, quando eu vejo as pessoas na rua, não sei, de repente eu olho aquela pessoa, eu falo: "Deus, abençoa a vida dessa pessoa, né, que Deus te abençoe". E eu olhei aquela mãe com barrigão, assim, andando a pé sozinha, e naquele momento eu olhei e falei: "Que Deus abençoe você e a vida desse ser que tá chegando, né, que você con", no meu pensamento, né, "que você consiga ser a mãe que vai ajudá-lo nessa caminhada de vida". Porque nós que somos pais estamos aqui para isso, para ajudar os nossos filhos na caminhada e eles também na nossa caminhada, né. Eu acredito muito, isso é uma opinião pessoal, não tenho comprovação científica do que eu vou falar, mas é uma coisa que eu acho, que os nossos filhos também estão aqui para nos ajudar, e a partida deles também acontece para nos ajudar a evoluir moralmente, espiritualmente. Então, tudo tem um porquê de estar acontecendo em nossas vidas, né. E quando eu vi aquela mãe, isso ficou muito forte em mim, que as pessoas muitas vezes não sabem o que é, né, ser uma mãe de luz, por exemplo. Guiar seus filhos, se guiar, sabe, procurar evoluir, isso que é ser uma mãe de luz. Procurar evoluir, procurar ficar bem para que você ilumine também a vida de quem se foi, porque é isso que acontece. Nós somos luzes para eles, né, quando conseguimos cuidar de nós e enviar coisas boas. Mas se eu ficar apenas revoltada, magoada, triste, com sentimentos ruins, eu não consigo ser essa luz, nem para mim e nem para ele. Então, eu acho que o amor que a gente tem por um filho é tão grande que a gente muda, a gente muda, a gente se transforma, a gente aprende a ser luz para cuidar deles. E você quer motivo maior para aprender a ser luz do que cuidar do seu próprio filho? E eu falo muito isso. Não é porque ele se foi que eu deixei de ser mãe, que eu deixei de cuidar dele, que eu deixei de me preocupar com ele, não, de forma alguma. Só que eu faço tudo isso de forma diferente, né. Não adianta eu chegar aqui e falar assim: "Olha, eu vou matricular você", então não adianta eu matricular ele em lugar nenhum, ele não tá mais aqui. Então a forma de eu cuidar do meu filho é diferente. "Olha, eu vou conversar com você, olha, eu vou te enviar uma oração, olha, eu vou seguir esse caminho, sabe, eu vou me acalmar, eu vou cuidar de mim, eu vou procurar iluminar o meu caminho", e aí você acaba cuidando dele dessa forma. Então, né, quando a gente fala em ser luz,
é isso, é primeiro se iluminar e refletir lá nos nossos amores, né, que lá de cima vê um pontinho de luz aqui embaixo e fala: "Aquele lá é meu pontinho de luz, aquela lá é minha mãe", entende? Reconhecer a gente de longe, mas tudo isso, gente, começa aqui, ó, nessa transformação, né. O amor vai se transformando em alguns sentimentos ruins, mas a gente vai processando até que ele volte a ser esse amor. A calma, o porto seguro, o carinho, a ternura, o companheirismo, a cumplicidade, né, a paz dentro de você. Então esse amor, ele pode ser muitas coisas, mas você tem que estar aberto a essa transformação, como o André falou. A gente se transforma e a gente tem que se permitir, né, André? Se permitir se transformar, porque quando você se transforma e você vê, nossa, parece que respira até aliviado, né. E a E transformação não essa, acontece rapidinho não, gente, demora, né, demora. Mas o isso, né? importante é começar. E essa força, né, que a gente sente, ó, vem de lá. E às Sim, vezes vem de lá, vem do nosso ente querido, que quer tanto ver a gente bem aqui, né? Cumprindo o que a gente precisa cumprir, não é verdade? Então, para isso que existe esse amor eterno, a eternidade para você amar, a eternidade que um dia, né, para a gente se encontrar. Então, tudo isso nos dá força. Isso, alguma coisa tem que motivar você a seguir esse caminho, sim, né? Muitas pessoas, elas vão fazer alguma coisa, ajudar outras pessoas, fazer uma caridade, né? Alguma coisa que faça um bem para você, que você se sinta assim, nossa, eu faço isso, eu estou me sentindo tão bem, como esse trabalho que a gente faz aqui, eu me sinto maravilhosamente bem, eu sinto um amor muito grande pelo que eu faço, e isso me alivia tantas coisas, parece que eu me transformo numa pessoa melhor, que nem eu já me transformei, né? A gente, cada resposta positiva de vocês me deixa muito feliz, eu fico muito leve com tudo isso, né? é, Então, eu escrevi aqui uma conclusão de amor e eternidade no luto. No luto, o amor não termina, ele muda de forma, que a gente acabou de falar aqui, né? Ele pode doer, pode silenciar um pouco, mas permanece. E esse permanecer é a eternidade, como eu ai falei que lindo, anteriormente. Porque onde há amor verdadeiro, há eternidade. Então, essa frase pediram para eu repetir ontem, ai que lindo, essa que né, eu falei antes, né? sim, Então, esse permanecer é a eternidade. Então, gente, olha quantas coisas a gente tem, né, para ajudar vocês. E tem outras coisas mais que vocês já sabem, né, que é o Clube Resoluto, que lá sim, diariamente tem várias coisas para quando você não se sentir muito, né, hoje assim, hoje eu não levantei legal, hoje eu não estou muito bem. Vai lá no clube, resolve. Sempre tem alguma coisa ali para te motivar, para levantar, né, para você. Lógico, tem dias que você tem que viver aquilo naquele dia. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou levantar melhor, né? A gente tem que sempre pensar positivamente para a gente poder, né, fazer tudo isso que a gente propõe aqui. exatamente. Ah, Márcia, hoje eu tô filosofando hoje, Márcia. Tá. Mentira, isso aí é o amor que eu sinto, né, Eu de ia estar falar com isso. vocês. Você tá deixando o amor falar mais alto, né. Verdade, E mas é aí verdade. parece que a gente tá filosofando, né. Verdade mesmo. Hoje em dia se Essa, fala muito isso, né, vocês estão romantizando a situação. Mas o luto, ele ao mesmo tempo que ele precisa ser cuidado, ele também é romantizado, porque tem amor, né, o amor envolve a história de sim, vida, as memórias, eh, e a continuidade aqui. É o amor mas ele está envolvido em tudo. sim, mas não é romantizar nesse termo que todo mundo fala de alguns assuntos. O luto é um assunto É, muito sério,
né? Sim. E nós aqui, eu falo aqui, falei já em reuniões, que a gente não faz milagre nenhum. A gente passa uma experiência para vocês, a Michelle passa por esse luto. Eu pesquiso assuntos motivadores. Nunca eu vou chegar aqui e falar uma coisa triste para vocês. Vocês já estão vivendo esse momento, aí eu vou derrubar ainda? Não. Até os posts que eu coloco é tudo para motivar vocês. Eu mostro os dois lados da moeda, né? O que você sente, o que você pode sentir a partir do autocuidado, a partir do tratamento, a partir dessa reunião que a gente faz, a partir da conversa com a Michelle, tem tudo. Mas, assim, sempre para levantar vocês, para dar uma esperança de que vocês podem continuar sorrindo, pode continuar caminhando, pode continuar fazendo coisas que vocês faziam antes. Lógico, nós não vamos nunca ser aquela pessoa, mas se a gente vai se transformar, então a gente vai ser daqui para frente uma outra pessoa. De repente, uma pessoa melhor, né? Porque é com os Exatamente. tropeços na vida que a gente se transforma, Que a gente se que a gente transforma. aprende, que a gente evolui. É verdade. A Vânia escreveu aqui, né? É um amor que acalma e que consola, né? E que o tema de hoje está sendo muito leve e muito inspirador. A Sim, gente eu acho que busca, Vânia, sempre trazer, né? É claro, o luto ele traz momentos de dor, mas a gente sempre procura trazer uma reflexão sobre como lidar com essa dor. Né? Então, assim, cada dor, ela tem um cuidado, mas a gente precisa entendê-la. A gente precisa entender o que é essa dor, por que ela está aqui em mim. Quando eu entendo por que ela surgiu, aí vem aqui na minha mente o entendimento, que é uma transformação, tá? Um novo entendimento é uma transformação de como que eu vou cuidar dessa dor, né? Às vezes, tem assunto aqui que a gente fala e a pessoa ainda não passou por aquela dor. Às vezes ela está naquele momento do choque, do luto, né? Que não, não consegue assimilar muito o que a gente está falando, e tá tudo bem, é normal. O que eu mais ouço quando estou em atendimento individual, né, quando a gente começa a se cuidar, a pessoa geralmente está num estado mais triste, todas as sessões são choro, a pessoa chora muito, e é normal, porque é o começo, é uma fase muito difícil. E por mais que seja difícil, eu sempre tenho que falar que um dia passa, que um dia a gente vai acertando tudo e que o luto tem essas fases, né? Onde eu tenho aquele estado de choque com a notícia, onde eu me paraliso, porque eu tô tentando ainda assimilar tudo que aconteceu e nego também a situação, porque eu fico em estado de negação. Depois eu começo a me movimentar, eu começo a dar os primeiros passos. E quando eu começo a dar os primeiros passos, eu começo a perceber, opa, eu acho que é possível sair daqui, mesmo que eu não saiba como, né? E aí eu continuo caminhando. Aí nesse momento que eu começo a me movimentar, eu consigo compreender outras coisas. Eu consigo ouvir, eu consigo buscar entendimento daquilo que está acontecendo comigo. E aí eu começo a encontrar o quê? O remédio para colocar nessa dor do luto. Então existe esse processo, né? Mas quando você está aqui, e eu falo isso para você, você vai falar assim, essa menina tá louca, né? Tem cliente minha que depois, quando chega aqui, ela fala assim, você já me falou isso antes. Só que a primeira vez que você me falou, eu queria dizer para você que você estava errada, que isso não ia acontecer, que isso não ia dar certo. Eu só ficava pensando, eu acho que ela não sabe do que ela está falando. Só que quando a pessoa chega aqui, ela fala assim: ah, você já tinha me falado nisso e eu não acreditava. Entende? Então, gente, tudo tem o seu tempo. Tudo tem esse processo e tem esses passos aqui que vão acontecendo no luto. Né? Tem as fases que a gente conhece, mas tem esses estados emocionais que eles são, sim, uma ordem. A ordem como você vai melhorando, a ordem como você vai se cuidando, tá? Não adianta que você aqui no comecinho você não vai enxergar que é possível e tá tudo bem,
né. O importante é que você continue se cuidando, e no momento certo você vai começar a compreender tudo o que acontece com você. A Márcia escreveu aqui: "Meninas, o trabalho de vocês é maravilhoso, né, e que acabam mudando vidas, dando esperança, cuidado e amor a todas que lhes procuram. Deus abençoe vocês, dando sempre o que é preciso de entendimento para que possam sim acolher tantos corações entristecidos." É verdade, Márcia, muitos corações. E, gente, chegam muitas, muitas pessoas, né. Eu tô aqui no celular, eu vejo assim, ó, subindo aqui, alguém pediu para entrar num grupo que eu tenho no Facebook, chama Luto de Mãe. O tempo todo aparece ali, fulano entrou no grupo Luto de Mãe, fulano, ciclano, beltrano. Quem participa do grupo vê que toda semana eu listo lá, todos que entraram, sejam bem-vindos, convido para esse nosso encontro de quarta-feira, né. Então o tempo todo tem gente precisando de ajuda, então são muitos corações. A Vânia escreveu: "Sabe o posicionamento." A gente vai, sabe, Vânia, buscando acertar, porque não é fácil, né, os lutos são diferentes, mas eu também já passei por essa dor, e eu gosto de estudar essa dor. Eu gosto de entender por que está tudo acontecendo, para entender uma forma de ajudar, né. Eliane escreveu verdade. É isso mesmo, gente, não é uma caminhada fácil, não é, mas ela é uma caminhada de transformação. Isso é. Ah, Vânia, hoje vocês estão muito inspiradas. A conexão das palavras e posicionamento está perfeito. Que bom, Vânia. É isso que a gente busca, né, alcançar. Tem dia que não dá tão certo, né, tem dia que às vezes tem dia que às vezes a gente tá cansada, né, tem dia que às vezes tá mais tristinha, tem dia que às vezes o dia não foi tão legal, e isso acaba influenciando na gente, mas, a gente quer sempre estar assim, né, Andréia? Ah, com certeza. A gente quer sempre passar o melhor conteúdo para vocês. Não é que, às vezes, a gente tem uma conexão muito boa. Até nas reuniões presenciais, a Sim, Michelle leva o tema dela e eu levo o meu. E aí dá tão certo, né? Que a gente vê que é quase a mesma coisa, só que em linguagem diferente. E é sim, isso que a gente quer passar aqui para vocês. Mesmo cansada, né? Eu e a Michelle, a gente faz esse trabalho com muito amor, porque cada resposta positiva é uma felicidade imensa. E a certeza que a gente está no caminho certo, a certeza de que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? A Michelle está estudando sempre para poder ajudar vocês. Aqui, eu tento sempre aprender, eu aprendo muito. Eu aprendi muito com as histórias de vocês, as histórias que a gente escuta, quem nos procura, eu procuro entender, sempre me coloco no lugar dessa pessoa e vou pesquisar o que eu posso fazer para ajudar. E a Michelle entra com o entendimento dela como terapeuta. E eu tento, como eu sou conselheira, eu preciso também pesquisar, porque tem muita gente que procura para conversar, para sim. desabafar, e eu quero ter uma palavra de conforto para ela. Eu quero ter o abraço que ela precisa, eu quero ter o carinho, né? Porque, olha, gente, se vocês prestem atenção no que eu falo aqui para vocês. Tudo isso que eu quero passar para aquela pessoa, eu recebo. E é tão bom receber, e eu chego em casa aliviada. Eu saio dessa live com aquele sentimento de dever cumprido, né? Que a gente acha que não, eu falo dever, mas não é um dever, é um prazer, né, Sim, estar aqui com vocês sempre. E às vezes eu não posso estar, que nem eu estava com a semana passada eu não estava aqui, mas eu senti muita falta dessa conversa. E eu quero que vocês sintam tudo isso, esse carinho todo que a gente tem por vocês, e tudo que a gente faz é para passar o melhor. E para ver vocês sempre falando assim: olha, hoje eu estou bem,
Hoje eu consegui fazer isso, consegui fazer uma coisa que eu nunca não estava conseguindo mais. Eu consegui levantar feliz, eu consegui Sim, ir para o trabalho bem, eu voltei para casa bem. É isso tudo que a gente quer ouvir. Mas eu tenho a maior paciência do mundo, a Michelle também, porque isso é no tempo de vocês, né? E respeite esse tempo de vocês, né? Tem que exatamente. respeitar o tempo. E assim, cada coisa no seu tempo, né? Eu falei aqui de alguns estados emocionais que a gente vai evoluindo no luto. Então, assim, para cada estado emocional existe um cuidado diferente, né? Então, esse encontro de quarta-feira é assim, vamos dizer, o primeiro cuidado, né? Para esses dois estágios aqui. Aquele momento que você está em choque, em negação e em paralisação. Você não sabe o que fazer. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe aonde procurar ajuda, com quem conversar, com quem ninguém vai me entender. Com quem que eu posso conversar? Ouvir? Quem vai entender minha dor, né? Já fazem 6 meses, aqui em casa ninguém mais quer me ouvir. Com quem eu vou falar, né? Então, esse encontro de quarta-feira é para isso, né? Aí, quando você depois começa a se movimentar, a gente começa a indicar para vocês o Clube Resoluto. O Clube Resoluto, ele é um cuidado diário, né, como a Andrea falou. Todos os dias nós estamos ali, mas ele vai criando em você uma nova consciência. Ele vai te dando força, ele vai recarregando a sua energia diariamente para que você se sinta mais forte em sair dali onde você está, né? Não adianta eu entrar aqui? Adianta, mas às vezes eu não vou compreender, porque eu tô paralisada, eu tô fechada, eu tô tão ferida que qualquer coisa que alguém me fale, eu falo assim, não é possível, não vai dar certo, não vai funcionar comigo. Ah, não, mas comigo é diferente, porque a minha dor tá muito grande agora, não consigo olhar para o futuro, né? E a gente passa por esse momento. Isso aconteceu comigo também, né? De não acreditar em nada, de achar que nada ia funcionar. Só que também chegou o momento aonde eu pensei assim, tem que existir um jeito, tem que existir alguma forma de passar por toda essa dor, de me reerguer, de voltar a ter vida, a seguir aqui. Porque se Deus me deixou aqui, é porque eu tenho que continuar. Boa noite, Cleusa. Linda. Então, a gente fala aqui do Clube Resoluto, tem pessoas que estão entrando, gratidão, vocês têm acesso diário, eu acompanho vocês, acompanho quando vocês escrevem lá, quando vocês participam de algumas atividades também, que tem o e-book, que tem atividade de autoavaliação, que isso é muito importante, você consegue olhar para você. Então, eu vejo que vocês estão empenhadas, tem pessoa que entra e está empenhada em sair daquele momento de dor, do sofrimento. E é isso, a gente tem que ir seguindo e todo dia recarregar a nossa energia, porque a gente vai melhorar, né? A gente vai melhorar. Só que cada um no seu tempo. E tá tudo bem, mas o importante é você não desistir. Você continuar seguindo, né? Seja aqui com a gente na quarta-feira. Tem gente que gosta de encontro individual, sessão individual, tá tudo bem também. Às vezes é comigo, às vezes é com psicólogo, às vezes é com psiquiatra. Tá tudo bem, gente. O importante é a gente se ajudar, né? Agora, se vocês puderem estar aqui toda quarta-feira, isso vai fazer toda a diferença, porque vai somando a tudo isso que vocês já vão fazendo de autocuidado, certo? Já tá dando o nosso horário, acabando o nosso horário de hoje, nosso encontro. A gente agradece vocês aqui. E toda quarta-feira, né, no nosso bate-canal, Nosso antigamente, bate-horário. nosso bate-horário, nosso bate-canal, estaremos aqui com muito amor para vocês, para ler a mensagem de vocês. A Márcia escreveu aqui: usar empatia com nossos irmãos é uma forma de demonstrar o amor e respeito à sua dor. É isso O mesmo. que mais, o que mais nós temos aqui é respeito à dor de cada um. É por isso que nós estamos aqui sempre,
né, passando o melhor conteúdo, passando as dicas, né, as orientações, Sim. para que vocês possam ficar melhores, né? Então, quando o resultado é positivo, a gente fica muito feliz, né, Michele? Sim. Por isso que a gente fala que é transformar vidas, né? É Sim, ajudar vocês a mudarem essa forma de olhar para tudo. Isso faz vocês se transformarem. Em algum momento a gente olha para tudo com dor, mas em outros momentos a gente começa a olhar com amor. E aí tudo muda. Tudo muda. Ana Paula, um beijo. Chegou no beijo. finalzinho, né? Eu sei, a Ana Paula volta mais tarde para casa, né? Às vezes ela tá indo para casa, de volta do trabalho, ela vai assistindo. Um beijo no seu coração, um beijo nas suas meninas lindas. É isso, amores. Semana que vem estaremos aqui. Um Com beijo certeza. grande no coração de vocês. Antes de sair aqui da live, dá uma curtida lá no nosso vídeo de hoje. Põe aí um joinha para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom. Porque é só assim, gente, que ele entrega a nossa live para outras pessoas. Quando a gente curte, comenta e compartilha. Né? É um comando que ele entende. Então, ajude a gente a chegar em mais corações que estão sofrendo aí com o luto. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo, Até semana que até. vem.